Nunca imaginei que estaria aqui contando essa história. Nunca pensei que minha vida viraria um pesadelo do qual não consigo acordar. Mas preciso falar. Preciso contar o que aconteceu com minha filha. Camila sempre foi uma menina reservada, inteligente, doce, carinhosa. Ela não saía muito. Preferia ficar no quarto com seu celular, conversando com amigos online. Às vezes, eu ficava preocupada. Tentava fazer ela se abrir mais, mas ela sempre dizia: "Mãe, tô bem, não precisa se preocupar." Naquela noite, ela saiu de casa sorrindo. Disse que ia visitar uma amiga e voltaria logo. Achei estranho porque era tarde, mas não quis ser a mãe chata que impede a filha de viver. Mas algo me incomodava. Senti um aperto no peito assim que ela fechou a porta. Não sabia explicar, mas era como se meu coração estivesse tentando me avisar de alguma coisa. Eu deveria ter ouvido. Acordei no meio da madrugada com um pressentimento horrível. Fui até o quarto dela e... vazio. A cama arrumada, como se ninguém tivesse deitado ali. Peguei o telefone e liguei. Chamou até cair na caixa postal. De novo, e de novo, nada. Meu coração começou a acelerar. Algo estava errado. Esperei até de manhã, tentando me convencer de que ela só tinha dormido na casa da amiga. Mas conforme as horas passaram e nenhuma mensagem chegava, meu desespero aumentava. Fui até a delegacia. O policial me olhou com impaciência e disse que tinha que esperar 24 horas para registrar o desaparecimento. Eu queria gritar. Como alguém podia sumir no mundo e a gente simplesmente tinha que esperar? Voltei para casa sem saber o que fazer. Foi quando tive um estalo. O quarto dela. Entrei no quarto da minha filha e comecei a procurar por pistas. Foi quando vi o notebook dela aberto, com mensagens recentes. Ela falava com alguém, um rapaz, o tal namorado virtual. Ele a chamava para um encontro e ela aceitou. Corri para o celular dela, que estava sincronizado com o computador. Fui direto para o aplicativo de transporte e senti um frio na espinha. A corrida ainda estava aberta. O carro que levou minha filha nunca chegou ao destino. Meu coração disparou. A corrida ainda estava aberta, como se Camila nunca tivesse chegado ao destino. Isso não fazia sentido. Liguei para a central do aplicativo, mas o atendente apenas disse que não podia compartilhar informações por questões de segurança. Eu gritei, implorei, chorei, até que finalmente consegui o nome do motorista e a placa do carro. Corri para a delegacia novamente, dessa vez com algo concreto. O policial pegou os dados e começou a investigar. Algumas horas depois, ele me chamou na sala. O carro ainda não havia sido localizado. Esse motorista, ele não tem antecedentes criminais, nenhuma reclamação no aplicativo, disse o investigador. Mas tem algo estranho aqui. O que ele me mostrou fez meu estômago revirar. Nos últimos 6 meses, aquele mesmo motorista havia feito corridas para 3 jovens, que desapareceram sem explicação. Camila era a 4ª. O telefone do policial tocou e ele atendeu na mesma hora. Seu olhar mudou. Encontramos o celular da sua filha. Meu corpo ficou gelado. Corremos para a delegacia. Quando vi o aparelho de Camila sobre a mesa, minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui pegá-lo. O policial olhou para mim e disse: "Tem um vídeo aqui. Foi gravado durante a corrida." Eu não queria ver. Queria acreditar que minha filha estava bem, mas apertei o play. A tela tremeu e a imagem ficou escura antes de focar no rosto de Camila. Ela estava no banco de trás, os olhos arregalados. Ela sussurrava para a câmera: "Algo está errado." Ele mudou a rota. Não sei onde estou. O motorista apareceu de relance no retrovisor, seu olhar fixo nela. O carro virou para uma estrada de terra. Camila mexeu na maçaneta. Estava trancada. Foi então que a câmera captou uma mancha escura e pegajosa no banco ao lado dela. Ela tentou falar com alguém pelo telefone, mas a ligação caiu. Sua respiração ficou ofegante. O motorista sorriu. "Você devia ter ficado em casa." O vídeo ficou instável. Um grito.
Uma freada brusca. E então, silêncio. Minha filha nunca mais foi vista. Eu assisti àquele vídeo tantas vezes que as imagens estão gravadas na minha mente como uma maldição. Cada segundo, cada respiração ofegante da minha filha, cada expressão daquele motorista, o sorriso dele, frio, calculista, como se já soubesse exatamente o que ia acontecer. Depois que o vídeo foi analisado pela perícia, a polícia intensificou as buscas. O nome do motorista foi divulgado, sua foto espalhada em delegacias, jornais e grupos de desaparecidos. Mas ele simplesmente sumiu. Até que, uma semana depois, a polícia recebeu um chamado. Um carro abandonado foi encontrado em uma estrada de terra nos arredores da cidade. Era o Uber que levou Camila naquela noite. Fui até lá, acompanhada dos investigadores. Meus joelhos quase cederam quando vi o carro. O sol castigava o asfalto e um vento quente levantava poeira ao nosso redor. O veículo estava sujo, com lama seca nas laterais e marcas de galhos arranhando a lataria. As portas estavam destrancadas. Quando abriram o carro, senti meu estômago revirar. No banco de trás, onde minha filha estava sentada, havia uma mancha escura no estofado, já ressecada, a mesma que apareceu no vídeo. E então, vi. No assento, cuidadosamente colocado, estava o celular de Camila. A tela estava trincada, mas ainda funcionava. O aplicativo de transporte ainda mostrava a corrida aberta, como se o trajeto nunca tivesse sido finalizado. Mas minha filha não estava lá. Os policiais vasculharam a área ao redor do carro. Procuraram em matagais, lagos, fazendas abandonadas. Nenhum sinal dela, nenhuma pista, nada. O motorista também desapareceu sem deixar rastros. Hoje faz 1 ano que Camila desapareceu. Vivo um pesadelo sem fim. Minha casa continua igual, mas parece vazia, sem vida. O quarto dela está intacto, como se a qualquer momento ela fosse voltar e deitar na cama bagunçada, reclamar do calor ou rir de alguma besteira no celular. Mas ela não volta. A polícia ainda investiga, mas as respostas nunca vêm. O caso esfriou. Para o mundo, minha filha é apenas mais um nome em uma lista de desaparecidos. Para mim, é um buraco no peito que nunca vai fechar. O que aconteceu com ela naquela noite? O que aquele homem fez? Seria mais fácil aceitar se ao menos houvesse um corpo, uma evidência definitiva. Mas o que me tortura todos os dias é a incerteza. E se ela ainda estiver viva em algum lugar? Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que ouvi sua voz. Às vezes, sinto um cheiro familiar e meu coração dispara, como se por um segundo ela estivesse ali. Mas quando olho ao redor, só há silêncio e a corrida ainda está aberta. Sabe aquela sensação de cansaço extremo, quando tudo o que você quer é chegar em casa e deitar na cama? Eu estava exatamente assim naquela noite. O dia tinha sido longo, exaustivo, cheio de reuniões e problemas no trabalho. Meus pés doíam e minha paciência já tinha se esgotado horas antes. Olhei para o relógio, 22h37. O ônibus já tinha passado e eu não queria ficar esperando sozinha naquele ponto escuro. Peguei o celular e chamei um Uber. Em menos de 3 minutos, o carro chegou. Antes de entrar, conferi a placa e o nome do motorista. Tudo certo. Ele parecia um cara tranquilo, de uns 40 e poucos anos, com um sorriso amigável. "Boa noite", ele disse, enquanto eu me acomodava no banco de trás. "Boa noite", respondi, sem muito ânimo. Eu só queria chegar em casa rápido. "Está quente hoje, né? Vou ligar o ar-condicionado para você ficar mais confortável", ele comentou. Agradeci com um aceno de cabeça. O vento frio começou a circular pelo carro e eu fechei os olhos por alguns segundos, sentindo o alívio do ar gelado. Foi aí que tudo começou.
No começo, foi só um leve incômodo, um peso estranho na cabeça, como se eu tivesse ficado tempo demais no sol. Abri os olhos devagar, mas minha visão parecia turva, como se eu estivesse bêbada. Engoli em seco e tentei focar no celular para ver as mensagens, mas os dedos pareciam lentos. O formigamento nas mãos começou de leve, depois se espalhou para os braços. Algo estava errado. Moço, eu não estou me sentindo bem. Tentei falar, mas minha voz saiu fraca, pastosa. Ele não respondeu. Continuou dirigindo como se eu nem estivesse ali. Meu peito começou a apertar e minha respiração ficou irregular. Era como se algo invisível estivesse me prendendo, sugando minhas forças. Tentei mexer os pés, apertar as pernas, qualquer coisa que me fizesse sentir que eu ainda tinha controle sobre meu corpo. Mas não consegui. O medo tomou conta de mim. Ei, por favor, para o carro, implorei. Mas ele não reagiu. Eu queria gritar, queria pular do carro, mas minha língua estava pesada demais. Meus músculos simplesmente não obedeciam. Eu estava presa. E ele sabia disso. O medo tomou conta de mim de uma maneira que nunca tinha sentido antes. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Uma pulsação desesperada tentando me manter consciente. Mas meu corpo não reagia. Meus braços estavam pesados, minhas pernas inertes e minha respiração ficou curta, como se o ar tivesse ficado mais denso dentro do carro. A única coisa que eu conseguia mover eram os olhos, e tudo ao meu redor parecia distorcido, como se eu estivesse prestes a desmaiar. Tentei de novo. E por favor, me ajudas para o carro. Mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele não respondeu, nem sequer desviou o olhar da estrada. Minha mente começou a gritar dentro de mim. Ele sabe o que está acontecendo comigo. Foi quando me dei conta de algo aterrorizante. Aquele homem não estava surpreso com o que estava acontecendo. Ele não estava perguntando se eu precisava de ajuda. Não estava se preocupando com o meu mal-estar. Ele estava esperando. E o pior, eu não fazia ideia do que ele estava esperando. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Eu precisava sair dali, precisava reagir. Mas como? Eu estava fraca demais. Foi então que, num último esforço desesperado, tentei me mexer. Usei toda a força que ainda tinha para mover minha mão, tentando alcançar a maçaneta da porta. Meus dedos tocaram o plástico frio, mas não tinham força suficiente para puxar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu ia morrer ali? O carro parou. Por um segundo, minha mente nublada não entendeu o motivo. Tudo parecia girar, mas então percebi que estávamos num semáforo vermelho. Foi ali que vi minha única chance. Lá fora, na calçada, uma mulher caminhava devagar, mexendo no celular. Minhas pálpebras estavam pesadas, minha visão embaralhada, mas eu sabia que precisava chamar sua atenção. Com o pouco de força que me restava, levantei a mão trêmula e bati no vidro. Meu movimento foi fraco, quase inofensivo, mas foi o suficiente para ela olhar. Eu não conseguia falar, mas meus olhos diziam tudo. Ela franziu a testa, confusa. Parou de andar e ficou olhando para mim, analisando minha expressão. Meu rosto pálido, o suor escorrendo pela minha testa, meus braços moles, sem controle. E então, eu vi no rosto dela o momento exato em que ela percebeu que algo estava muito, muito errado. O motorista não notou. Ele estava olhando para frente, impassível. A mulher pegou o celular rapidamente. Eu vi seus lábios se movendo, seus olhos arregalados. Eu sabia o que ela estava fazendo. Ela estava ligando para a polícia. O sinal abriu, o carro arrancou, mas agora eu tinha uma chance. Minha visão estava ficando cada vez mais escura. A dormência tinha tomado conta do meu corpo quase por completo, e minha cabeça oscilava entre a consciência e um vazio assustador. Eu queria acreditar que alguém viria me salvar, mas o desespero era maior. O carro seguia veloz pelas ruas e o motorista continuava impassível, apertando o volante com força.
Eu não sabia para onde ele estava me levando. Foi então que ouvi sirenes. No começo, parecia distante, como se fosse uma ilusão criada pela minha mente desesperada. Mas conforme as luzes vermelhas e azuis refletiam no retrovisor, eu soube que era real. A mulher tinha chamado a polícia. O motorista percebeu. Ele olhou rapidamente pelo retrovisor e, pela primeira vez, seu rosto demonstrou algo além da calma assustadora. Ele estava nervoso. Acelerar não era mais uma opção. Havia um bloqueio policial montado no final da avenida. Ele freou bruscamente e o carro parou com um solavanco. A porta se abriu de repente e mãos fortes me puxaram para fora. Eu não conseguia reagir, mas sentia o toque firme de alguém tentando me manter consciente. Ela está respirando, mas está fraca. Chamem a ambulância, uma voz ordenou. Enquanto eu era carregada para um local seguro, ouvi o barulho do motorista sendo jogado no chão e algemado. Ele não reagiu, não disse uma palavra. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi um policial segurando um pequeno frasco transparente, cheio de um líquido amarelado. Encontramos isso no sistema de ventilação do carro. Depois disso, tudo ficou preto. Acordei no hospital algumas horas depois. Meu corpo ainda estava fraco, mas eu estava viva. Os médicos me explicaram que eu havia inalado uma substância sedativa extremamente perigosa, que poderia ter me levado a um coma ou até pior. O motorista foi preso. Descobriram que ele já era suspeito em outros casos parecidos, mas nunca tinham conseguido provas concretas. Dessa vez foi diferente. Eu sobrevivi, mas nunca mais entrei em um Uber. Se essa história te arrepiou, imagine quantas outras você pode descobrir aqui. Se inscreva no Diário de Terror. Ative o sininho para não perder nenhum relato assustador. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Quem sabe, isso não acontece mais do que imaginamos? Se você dirige à noite, talvez já tenha passado por algo estranho. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Aquela vontade inexplicável de não olhar pelo retrovisor? Pois é, eu sempre ignorei esses avisos, até aquela noite. Era uma madrugada fria e chuvosa. Eu já estava cansado e pronto para encerrar o expediente quando aceitei uma última corrida. O passageiro solicitou a viagem de um bairro afastado e pediu para ser levado a um local ainda mais isolado. Na tela do aplicativo, apenas um nome curto: J, sem foto de perfil. O tempo estimado era de 20 minutos. E eu pensei, por que não? Só mais uma, e vou para casa. Quando cheguei ao local de embarque, um arrepio percorreu minha espinha. A rua estava praticamente deserta, iluminada apenas por um poste piscando. Debaixo dele, uma figura encapuzada, imóvel. Não se mexia, não verificava o celular, nada. Baixei o vidro e chamei pelo nome da corrida. O homem não respondeu, apenas abriu a porta traseira e entrou. O barulho da porta fechando soou estranho, mais pesado do que o normal. Assim que ele entrou no carro, um cheiro forte de terra molhada e algo metálico, como ferrugem, tomou conta do ambiente. Boa noite, chefe. Tudo certo? Tentei puxar conversa. Nada. Ele apenas apontou para frente, indicando que eu dirigisse. Até aí, tudo bem. Tem passageiro que não gosta de falar, mas havia algo nele que me incomodava profundamente. Olhei pelo retrovisor. O capuz escondia seu rosto quase por completo, mas pude notar que ele estava muito pálido. Sua respiração era estranhamente lenta, como se cada inspiração levasse uma eternidade. O silêncio dentro do carro ficou insuportável. Então, em um impulso, decidi quebrá-lo. Chuva forte hoje, né? O que aconteceu em seguida me fez pisar no freio imediatamente. Do banco de trás, ouvi uma risada baixa. Só que não era apenas uma voz. Parecia que várias pessoas estavam rindo ao mesmo tempo.
Meu coração quase saltou do peito. Respirei fundo e, fingindo calma, pisei no acelerador de novo. Algo me dizia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. Mas o pior ainda estava por vir. Meu instinto dizia que algo estava muito errado. O jeito que aquele cara estava sentado, o silêncio, a risada distorcida. Tudo parecia fora do normal. O carro avançava pela estrada molhada e eu evitava olhar pelo retrovisor. Só queria chegar logo ao destino e encerrar aquela corrida. Mas por algum motivo, o GPS parecia ter perdido um sinal. "Tá indo para o lugar certo, chefe?" Arrisquei perguntar, tentando não demonstrar medo. Silêncio. Tentei olhar rapidamente pelo espelho e naquele instante percebi algo que fez meu sangue gelar. Ele não estava refletido no retrovisor. Minhas mãos suaram instantaneamente. Apertei o volante com força, tentando pensar em alguma explicação lógica. Talvez fosse o ângulo, talvez fosse a pouca luz dentro do carro. Mas então uma voz baixa sussurrou bem perto do meu ouvido. "Você já passou por aqui antes." Eu congelei. A voz não vinha de trás. Ela veio de dentro do carro, de todos os lados ao mesmo tempo. Tremendo, olhei novamente pelo retrovisor. O passageiro ainda estava lá, mas seu capuz parecia mais baixo, como se estivesse me observando. Foi nesse momento que meu peito começou a doer. Uma pressão absurda, como se algo invisível estivesse me apertando. Minhas mãos formigaram. Eu precisava me livrar daquela corrida. O GPS finalmente voltou a funcionar, mas algo me chamou a atenção. O destino final tinha mudado sozinho. Antes, a corrida terminava num bairro afastado, mas agora indicava um local que eu não conhecia. Uma estrada de terra sem saída. "Olha só, meu parceiro. Acho que teve um erro aqui. Melhor encerrar a corrida." Nada. Nenhuma reação do passageiro. Meu coração disparou quando percebi que, mesmo na estrada irregular e cheia de buracos, ele não se mexia. Seu corpo continuava perfeitamente imóvel, como se não estivesse ali de verdade. A cada metro que avançava, um sentimento de pânico tomava conta de mim. A estrada parecia nunca terminar, como se eu estivesse dirigindo para dentro de um buraco negro. Foi quando vi. Bem à frente, iluminadas pelos faróis, havia várias cruzes fincadas no chão. Era um pequeno cemitério improvisado com algumas velas ainda acesas. Meu peito travou. Olhei pelo retrovisor para ver a reação do passageiro, mas ele não estava mais lá. O banco estava vazio, seco, intacto. O carro começou a tremer, como se alguma coisa estivesse balançando a estrutura. O cheiro de ferrugem ficou insuportável e uma onda de náusea tomou conta de mim. Eu não esperei para ver o que ia acontecer. Joguei o carro na ré, engatei a primeira marcha e acelerei sem olhar para trás. Só queria sair daquele lugar. Mas no instante em que virei o volante para voltar, alguém sussurrou dentro do carro de novo. A corrida ainda não acabou. Meu corpo inteiro tremia. Meus olhos corriam pelo carro, tentando entender o que estava acontecendo. O passageiro havia sumido, mas sua voz ainda ecoava dentro do veículo. O medo se transformou em puro desespero. Eu não estava mais pensando, só agindo. Acelerei com tudo, derrapando na estrada de terra, levantando poeira e desviando das cruzes à minha frente. O carro balançava enquanto eu tentava sair dali o mais rápido possível. O GPS continuava desligado e meu celular não pegava sinal, mas eu não podia parar. Foi quando senti algo no banco de trás. Mesmo sem olhar, eu sabia que não estava sozinho. Meus instintos gritavam para que eu não olhasse pelo retrovisor. Mas a curiosidade foi mais forte. Levantei os olhos por um segundo, e foi o pior erro que eu poderia cometer. Algo estava sentado ali. Não era mais o passageiro encapuzado, era uma silhueta disforme, escura, sem rosto, apenas uma presença, como um borrão sombrio que absorvia toda a luz ao redor.
A coisa começou a se mover. Meus olhos travaram no espelho. Minha respiração parou. Meu corpo inteiro congelou de pavor. E então o carro apagou. O motor morreu do nada. A luz dos faróis se extinguiu e o silêncio absoluto tomou conta do lugar. Eu só ouvia a minha própria respiração ofegante e o bater acelerado do meu coração. Foi então que senti uma mão gelada no meu ombro, um grito preso na garganta, meu corpo paralisado. O toque daquela mão não parecia humano. Minha pele arrepiou instantaneamente, como se o ar ao redor tivesse congelado. Eu não conseguia me mover, não conseguia gritar, não conseguia reagir. E então a voz voltou. Já estive aqui antes. Minha visão começou a escurecer. Uma pressão absurda tomou conta do meu peito. Eu sabia que ia desmaiar se não saísse dali imediatamente. Com um último impulso de adrenalina, girei a chave do carro desesperado. O motor engasgou uma vez, duas vezes, e na terceira o carro voltou à vida com um rugido ensurdecedor. Sem pensar duas vezes, acelerei com tudo. O carro disparou pela estrada, jogando terra para todos os lados. Eu não olhei para trás. Só parei quando avistei as luzes da cidade. Estacionei no primeiro posto de gasolina que encontrei, desci do carro quase tropeçando e me apoiei no capô, respirando pesadamente. Minhas mãos ainda tremiam. Peguei o celular e chequei o aplicativo. Não havia registro da corrida. O nome J havia sumido. Nenhum histórico, nenhuma confirmação. Era como se a corrida nunca tivesse existido. Nos dias seguintes pesquisei sobre o local. Descobri que anos atrás um acidente grave aconteceu exatamente onde o GPS me levou naquela noite. Um carro capotou na curva. Todos os ocupantes morreram. O detalhe que me fez perder o sono: havia um sobrevivente, um motorista que dirigia um Uber naquela mesma noite chuvosa, mas que desapareceu sem deixar rastros. Desde então, nunca mais aceitei corridas de madrugada, mas às vezes, quando estou dirigindo à noite, vejo pelo retrovisor uma silhueta escura ao longe. E sei que, de alguma forma, a corrida ainda não acabou. Eu já vi muita coisa estranha trabalhando como motorista de aplicativo, mas aquela noite foi diferente. Chovia forte quando aceitei a corrida. Era um cara saindo de um bar no centro da cidade. Normalmente, corridas assim não me preocupam. Passageiro bêbado, conversa aleatória, nada fora do comum. Mas algo me dizia que essa não seria uma viagem qualquer. Quando cheguei ao local, ele estava encostado na parede, rindo sozinho. Assim que me viu, tropeçou até o carro e entrou, exalando cheiro de álcool misturado com perfume barato. "Cara, que noite incrível!" ele disse, jogando a cabeça para trás no banco. Olhei pelo retrovisor e sorri educadamente. "Foi boa mesmo?" Ele riu. "Melhor do que eu esperava. Conheci uma mulher incrível, linda. Chamava Larissa." Revirei os olhos mentalmente. Mais uma história de um bêbado apaixonado pela mulher errada. "E aí?" Ele puxou o celular do bolso e me mostrou uma conversa no WhatsApp. A tal Larissa tinha mandado uma mensagem minutos antes. "Vem até minha casa, vou te esperar. A porta vai estar destrancada." Não pude evitar um arrepio. "E aí, bora pra lá?" Ele perguntou empolgado enquanto me mostrava o endereço. Fingi que não senti o desconforto subindo pela espinha e apenas confirmei o destino no GPS. O endereço ficava num bairro afastado, meio isolado, mas nada que chamasse atenção de imediato. "Tem certeza que é uma boa ideia?" Perguntei, tentando soar casual. Ele riu. "Claro. Você não viu o quanto essa mulher é gata? E tá me chamando pra casa dela, mano. Isso é um presente." Balancei a cabeça. Não era da minha conta, mas já vi coisas parecidas antes e quase nunca acabavam bem.
Conforme nos afastávamos do centro, a chuva ficava mais forte. O barulho das gotas batendo no teto do carro era quase hipnotizante. Quando estávamos perto, o passageiro olhou para o celular novamente e leu outra mensagem em voz alta. Não demora, estou te esperando. O tom dele mudou. Era como se a animação tivesse dado lugar a um leve incômodo. E eu sabia que aquela era a primeira bandeira vermelha. Faltavam apenas algumas quadras para chegarmos ao endereço, e eu já não gostava nada da sensação que aquela corrida estava me dando. O bairro parecia morto. Poucas casas tinham luzes acesas, e as ruas estavam desertas por causa da chuva. Olhei pelo retrovisor e percebi que o passageiro já não parecia tão empolgado quanto antes. Talvez o álcool estivesse começando a sair do sistema dele. Ou talvez ele também estivesse sentindo aquele clima esquisito. Tá certo esse endereço? Perguntei, só para ter certeza. Ele conferiu o celular e confirmou com um aceno de cabeça. Virei na última rua indicada pelo GPS e finalmente avistamos a casa. Assim que parei na frente, um arrepio gelado subiu pela minha espinha. A casa parecia abandonada. A pintura estava descascada, as janelas estavam escuras e mesmo com a chuva forte, dava para ver que o mato no quintal estava alto e mal cuidado. Não havia nenhuma luz acesa lá dentro. É aqui? Perguntei, já torcendo para que ele dissesse que não. O passageiro franziu a testa, confuso. Foi esse o endereço que ela me mandou? Ele pegou o celular e tentou ligar para Larissa. A chamada tocou 3 vezes e caiu direto na caixa postal. Foi aí que ele recebeu uma mensagem. A porta está destrancada. Entra sem bater. Estou te esperando. Senti um nó no estômago. O passageiro hesitou por um momento, olhando para a tela do celular, como se tentasse decidir o que fazer. Cara, isso tá estranho, murmurou. Finalmente, ele estava começando a perceber. Talvez ela só esteja dormindo ou sei lá. Tentou se convencer, mas eu já sabia. Aquilo estava errado. Muito errado. Ele saiu do carro e caminhou devagar até a entrada. A chuva caía forte, encharcando sua roupa em segundos. Então, ele estendeu a mão para a maçaneta, mas antes que pudesse girá-la, um barulho veio da lateral da casa. Um rangido de janela sendo aberta. O passageiro virou a cabeça na direção do som. Eu também olhei, e foi aí que vimos uma sombra dentro da casa. Era um vulto escuro, parado bem ao lado da janela aberta. E então ela acenou para ele. Não foi um aceno amigável. Foi um gesto lento, calculado, quase como um convite silencioso. Meu coração disparou. Peguei meu celular rapidamente e disquei um número privado. O passageiro ainda estava paralisado em frente à porta quando seu telefone tocou. Ele atendeu na mesma hora. E foi quando eu falei, com a voz mais séria que consegui. Apenas se afaste. Volte para o carro. Agora. O passageiro congelou ao ouvir minha voz do outro lado da linha. Quem está falando? Ele perguntou, a voz trêmula. Sou eu, o motorista. Só volta para o carro. Sem discutir, sem olhar para trás. Eu via pelo retrovisor que ele estava confuso, oscilando entre seguir meu conselho ou continuar com aquela maluquice. Então algo aconteceu. A luz do poste ao lado da casa piscou e por uma fração de segundo iluminou o interior pela janela aberta. E o que vimos nos fez gelar. A figura que antes parecia apenas um vulto estava mais visível agora. Era uma mulher, mas algo estava muito errado com ela. Seus olhos pareciam negros, como se não tivessem pupilas. Seu rosto estava pálido demais, quase cadavérico. E então ela sorriu. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso largo demais, distorcido, como se sua boca tivesse sido esticada para além do que era humanamente possível. O passageiro engoliu seco. Ele não precisou que eu repetisse. Virou-se lentamente, tentou fingir que nada tinha acontecido e deu passos lentos de volta para o carro. Meu coração batia tão forte
que eu consegui ouvir no silêncio do carro. Assim que ele entrou e bateu a porta, engatei a marcha e saí dali o mais rápido possível. O silêncio entre nós era pesado, até que ele sussurrou: "O que era aquilo?" Eu já sabia a resposta, e foi por isso que não respondi. A chuva continuava caindo forte, mas nada parecia mais ameaçador do que aquela casa desaparecendo no retrovisor. Depois de alguns minutos, o passageiro respirou fundo e com a voz trêmula perguntou: "Você sabia, não sabia?" Sabia que tinha algo errado com aquela casa. Eu apertei o volante. "Não é a primeira vez que vejo alguém indo para lá." Ele arregalou os olhos. "O que você quer dizer com isso?" Suspirei e encarei a estrada. No mês passado, um cara aceitou um convite parecido. Foi até aquela casa e nunca mais foi visto. O passageiro ficou em silêncio. Então eu continuei. Dias depois, encontraram o corpo dele. Do outro lado da cidade, ele foi torturado. Mataram ele de um jeito que ninguém conseguiu explicar. O passageiro arregalou os olhos. E a polícia? Disseram que era um crime sem explicação, sem suspeitos, sem testemunhas. Mas eu sei que aquela casa não deveria estar lá. Ele engoliu seco. O que aconteceria se eu tivesse entrado? Eu olhei diretamente para ele pelo retrovisor. Você não estaria aqui agora. Silêncio. Apenas o barulho da chuva batendo no vidro. Quando finalmente chegamos ao destino dele, o passageiro saiu do carro rápido, sem nem olhar para trás. Antes de fechar a porta, ele murmurou: "Obrigado." Eu apenas assenti. Mas antes de partir, olhei para o meu celular. Eu ainda tinha o endereço daquela casa salvo na corrida. E naquela noite, tomei uma decisão. Nunca mais aceitaria uma corrida que terminasse ali, porque da próxima vez eu talvez não conseguisse impedir. Se essa história te deixou arrepiado, imagina as próximas. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma história, deixar o like para apoiar nosso trabalho e compartilhar com seus amigos. Mas cuidado ao chamar um Uber de madrugada. Nunca pensei que uma simples corrida de Uber poderia se transformar em um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Mas naquela noite, eu e minha melhor amiga, Júlia, aprendemos da pior maneira possível que o perigo pode estar onde menos esperamos. Saímos de uma festa em São Paulo por volta das 2 da manhã. Estávamos cansadas, um pouco zonzas depois de algumas bebidas, e decidimos que chamar um Uber era a opção mais segura. O aplicativo mostrou que o motorista estava a apenas 2 minutos de distância. O carro era um sedã preto e o motorista tinha boas avaliações. Não vi nenhum motivo para desconfiar. Assim que o carro parou, entramos rapidamente, aliviadas por finalmente podermos ir para casa. O homem no volante era um sujeito magro, com barba rala e um boné preto cobrindo parte do rosto. Antes mesmo de sentarmos e fecharmos as portas, demos um boa noite, educado. Ele não respondeu, apenas encarou a tela do celular e começou a dirigir. No começo, não dei muita importância. Talvez fosse só um cara mal-humorado por estar trabalhando de madrugada. Júlia, sempre mais sociável, tentou puxar conversa. "Noite movimentada hoje?" perguntou, tentando aliviar o silêncio desconfortável. Nenhuma resposta. Troquei um olhar com ela e apenas dei de ombros. Alguns motoristas não gostam de conversar, e isso não era exatamente um crime. Mas conforme a corrida avançava, um incômodo começou a crescer dentro de mim. Algo estava estranho. Cerca de 5 minutos depois do início da corrida, percebi que o trajeto indicado pelo GPS não estava sendo seguido. No aplicativo, mostrava que deveríamos pegar uma avenida principal e seguir em linha reta até nossa região. Mas em vez disso, o carro entrou em uma rua lateral, escura e deserta. "Ei,
Por que você está desviando da rota? Perguntei, tentando soar calma. Dessa vez, ele respondeu, mas a resposta foi pior do que o silêncio. Esse caminho é melhor, disse, sem tirar os olhos da estrada. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Júlia olhou para mim, preocupada. Não estávamos em uma área perigosa, mas aquela rua era completamente deserta àquela hora. Nenhum bar aberto, nenhuma alma viva. Melhor como? Insisti, tentando não demonstrar medo. Ele não respondeu, apenas continuou dirigindo. Foi aí que percebi que meu coração estava batendo rápido demais. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Algo estava errado. A tensão no carro ficou insuportável. Júlia segurou minha mão, apertando forte. Estávamos no meio do nada, com um motorista que parecia ignorar completamente nossas perguntas. E então, ele acelerou. Senti meu estômago afundar quando o carro ganhou velocidade. Ele não só ignorava o caminho indicado pelo GPS, mas agora dirigia como um louco pelas ruas vazias. Júlia e eu trocamos um olhar de puro pânico. Moço, pode diminuir a velocidade? Júlia pediu, sua voz tremendo. O motorista riu. Não uma risada comum, mas algo baixo, rouco, como se estivesse se divertindo com a nossa situação. E por que eu faria isso? Ele disse sem olhar para trás. Minhas mãos começaram a suar. Peguei meu celular rapidamente e tentei mandar uma mensagem para um amigo, compartilhando nossa localização. Mas antes que eu pudesse apertar enviar, ele olhou pelo retrovisor e disse friamente: pode guardar esse celular. Não adianta chamar ninguém. Meu coração parou. Como ele sabia? Como ele percebeu tão rápido? Júlia apertou meu braço com força. O pânico dela era o meu. O carro agora corria em alta velocidade por uma estrada estreita e deserta. Os postes de luz piscavam, dando um ar ainda mais assustador para a cena. Se acalmem, ele murmurou. Vocês vão adorar o destino final. Minhas mãos tremiam. Meu cérebro gritava para eu fazer alguma coisa, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. Júlia, ao meu lado, começou a puxar a maçaneta da porta, mas ela não se mexia. Estava travada. Trancado, ela sussurrou, o desespero estampado no rosto. O motorista percebeu e riu de novo. Claro que está trancado. Vocês acham que eu sou burro? Minhas pernas estavam dormentes. Eu queria gritar, chutar, quebrar o vidro, mas o medo me segurava como correntes invisíveis. O que você quer? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ele fez um pequeno desvio numa curva fechada e murmurou: quero ver o quão rápido vocês conseguem correr. O quê? Antes que eu pudesse processar o significado daquelas palavras, vi que ele estava diminuindo a velocidade. Mas não era para nos deixar sair. Era porque a estrada à frente levava a uma área completamente isolada. E foi naquele momento que percebi que, se não fizéssemos algo logo, talvez nunca mais sairíamos daquele carro. Meu coração parecia um tambor dentro do peito. O carro desacelerava, mas não era para nos deixar sair. O motorista estava nos levando para um lugar ainda mais deserto. O asfalto deu lugar a um caminho de terra e tudo ao redor se resumia a um breu absoluto, sem casas, sem luzes, sem qualquer sinal de civilização. Para esse carro agora! Gritei, minha voz quebrando no desespero. O homem apenas sorriu pelo retrovisor. Júlia começou a esmurrar a porta com força, mas ela não cedia. Eu tentei abrir o aplicativo do Uber para relatar a corrida, mas o sinal de internet estava falhando. Ele tinha nos levado para uma área sem cobertura de celular. Era agora ou nunca. Quando o carro fez uma curva mais fechada, vi que ele teve que desacelerar um pouco. Meu coração acelerou com uma ideia insana. Olhei para Júlia e naquele instante ela pareceu ler minha mente. No 3, sussurrei. Ela assentiu, respirando fundo. 1, 2, 3. Ao mesmo tempo, começamos a esmurrar a janela e a chutar a porta com toda a força.
O barulho ensurdecedor fez o motorista gritar: "Parem com essa merda!" Mas não paramos. Com um último chute, a trava da porta traseira cedeu por um instante. Júlia agarrou a maçaneta e puxou com força. A porta se abriu. O carro ainda estava em movimento, mas não tivemos escolha. Sem pensar, me joguei para fora, sentindo o impacto do chão de terra contra meu corpo. Júlia veio logo atrás. O impacto foi brutal. Rolei pelo chão, sentindo minha pele queimar ao raspar no cascalho. Por um segundo, achei que ia desmaiar. Mas então, ouvi os pneus derrapando. O motorista freou bruscamente. Minha visão estava turva, mas vi quando ele abriu a porta e começou a sair do carro. Ele vinha atrás de nós. A dor nas pernas era insuportável, mas me forcei a levantar. Peguei Júlia pela mão e corremos. Corríamos sem olhar para trás, tropeçando, caindo, levantando de novo. Não sabíamos para onde estávamos indo, apenas sabíamos que não podíamos parar. Até que finalmente vimos um clarão à frente. Era um posto de gasolina. Corremos como nunca antes, gritando por socorro. O frentista olhou assustado e correu até nós. No momento em que chegamos ao posto, exaustas, olhei para trás. O carro do motorista ainda estava parado lá, mas ele já não estava dentro dele. Ele tinha sumido na escuridão. Os minutos seguintes foram um borrão. O frentista chamou a polícia e ficamos ali, tremendo, tentando explicar o que havia acontecido. Meu corpo doía, meus braços estavam arranhados e o medo ainda latejava no peito, como se meu coração nunca fosse desacelerar. Os policiais chegaram e fizeram várias perguntas. Eu mostrei o aplicativo do Uber, a placa do carro, mas então veio a primeira surpresa. A corrida não constava mais no meu histórico. O motorista simplesmente não existia no sistema. Eles tentaram rastrear a placa que havíamos anotado, mas não encontraram nenhum registro ligado ao Uber. Isso significava que aquele homem não era um motorista cadastrado. Ele provavelmente tinha roubado ou falsificado uma conta para conseguir passageiras desprevenidas. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, quando finalmente tentei dormir um pouco, acordei com uma sensação estranha. Levantei para pegar um copo d'água e, por puro instinto, olhei pela janela do meu quarto. E foi aí que meu sangue gelou. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Não havia ninguém dentro, pelo menos não dava para ver de onde eu estava. Mas o carro ficou parado lá por quase 1 hora, sem nunca ligar os faróis ou se mover. Quando finalmente fui contar para minha mãe e voltamos à janela, ele tinha sumido. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Foi divertido. Vamos repetir? Senti meu estômago afundar. Bloqueei o número na hora e liguei para Júlia, mas ela já tinha visto a mesma coisa. O mesmo carro estacionado perto da casa dela. Decidimos ir juntas à delegacia e relatar tudo. Felizmente, a polícia levou nosso caso a sério. Conseguiram rastrear um suspeito e algumas semanas depois fomos chamadas para reconhecê-lo. Era ele, o homem que quase nos sequestrou naquela noite. A polícia disse que ele já tinha tentado fazer isso antes, mas nunca conseguiram provas suficientes contra ele. Só que dessa vez havia câmeras no posto de gasolina onde pedimos socorro. As imagens mostravam o carro, nossa fuga e ele nos seguindo de longe antes de desaparecer. Ele foi preso, mas até hoje, sempre que pego um Uber, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Sempre compartilho minha localização, sempre observo o caminho, porque naquela noite, por muito pouco, eu não teria sobrevivido para contar essa história. Ser motorista de Uber à noite sempre foi algo que me agradava. O trânsito era tranquilo e as tarifas dinâmicas tornavam o esforço mais rentável. Além disso, dirigir sempre me deu uma certa paz, até aquela noite. Eu já estava pensando em encerrar o expediente quando uma corrida apareceu no aplicativo. O ponto de embarque era numa rua afastada, na periferia da cidade.
Não era incomum receber chamadas de lugares desertos. Então, aceitei sem hesitar. Ao chegar, percebi que a rua estava completamente vazia. Não havia ninguém esperando, apenas postes de iluminação piscando fracamente. Olhei em volta, chequei o endereço no aplicativo e bufei. Talvez a pessoa estivesse dentro de casa e demoraria um pouco para sair. Foi então que vi. Uma mulher surgiu das sombras, vestida com um longo vestido branco, caminhando lentamente em minha direção. O modo como apareceu me deu um arrepio estranho, mas engoli seco e destravei a porta. Ela entrou sem dizer uma palavra. Sentei-me corretamente e virei para perguntar o destino. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela murmurou um endereço vago, quase como se estivesse repetindo algo de cor. Havia algo estranho nela. Seu rosto era pálido demais e os olhos pareciam distantes, como se estivesse em outro mundo. Meu instinto me dizia para cancelar a corrida e ir embora, mas não queria ser mal educado. Respirei fundo e comecei a dirigir. O silêncio dentro do carro era sufocante. Tentei puxar conversa perguntando se ela havia tido um dia difícil, mas tudo que recebi foi um sussurro curto. Sim. A resposta me deu um arrepio. O tom dela não era apenas cansado, era vazio. Continuei dirigindo pelas ruas pouco iluminadas, tentando ignorar o desconforto. Pelo retrovisor, notei que ela estava sentada de forma estranha, com as mãos no colo, sem mexer um músculo. De repente, o rádio começou a dar interferência, como se estivesse captando estática. Estranhei, pois nunca tinha visto isso acontecer antes. Desliguei o rádio, mas ainda ouvia um ruído fraco no carro. Era quase como um murmúrio, mas tão baixo que não dava para entender. "O quê?" perguntei, achando que ela tinha dito algo. Ela permaneceu em silêncio por um tempo. Então, sem olhar para mim, respondeu: "Não pare o carro. Não olhe para trás." Meu corpo gelou, engoli seco e apertei o volante. Eu estava oficialmente desconfortável. O GPS indicava que o destino estava a apenas 10 minutos dali. Resolvi acelerar um pouco para acabar logo com aquela corrida. Mas no fundo, eu sentia que algo estava errado. Muito errado. Meu coração estava acelerado. Quanto mais eu dirigia, mais o clima dentro do carro parecia denso. O silêncio era esmagador. Apenas o som do motor preenchia o ambiente, mas mesmo isso parecia abafado, como se o próprio carro estivesse sendo engolido pelo vazio da noite. Tentei me concentrar na estrada, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. A cada quilômetro percorrido, eu sentia como se algo estivesse se aproximando. Algo invisível, mas presente. O GPS me guiava por ruas que eu nunca havia passado antes. O destino parecia cada vez mais afastado da cidade, até que finalmente virei em uma avenida de paralelepípedos. Casas antigas se alinhavam na rua, muitas delas com janelas quebradas, fachadas descascadas e um ar de total abandono. Foi então que percebi algo estranho. A passageira estava olhando para fora, observando as casas com um interesse perturbador. Seu rosto continuava inexpressivo, mas seus olhos pareciam brilhar com uma nostalgia sombria. O GPS indicava que o destino estava a apenas 2 minutos. Foi nesse momento que, sem pensar, olhei para o retrovisor novamente. O que vi me fez perder o ar. A mulher não tinha reflexo. Meus dedos congelaram no volante. O choque foi tão grande que eu quase bati o carro. Tentei me acalmar, convencendo a mim mesmo de que era um truque da luz ou um erro da minha visão. Mas algo dentro de mim sabia que não era. A corrida indicava que estávamos a poucos metros do destino. Eu queria desistir, dar meia volta e sair dali. Mas meu corpo não obedecia. Quando finalmente parei na frente da casa, um arrepio percorreu minha espinha. Era uma casa antiga, enorme e decadente. As paredes estavam sujas, as janelas cobertas por cortinas rasgadas. A porta da frente, ligeiramente entreaberta, parecia convidar qualquer um a entrar ou sair.
A passageira não disse nada. Simplesmente abriu a porta e saiu do carro. Mas o que aconteceu em seguida foi o pior. Ela parou ao lado do carro, mas não se moveu. Ficou ali, imóvel, como uma estátua, de costas para mim. Engoli seco. Moça! Nenhuma resposta. Eu estava prestes a dar a partida e fugir dali quando, de repente, uma voz me fez pular no banco. O que você está fazendo aqui? Virei o rosto e vi uma senhora no portão da casa ao lado. Ela parecia assustada, como se tivesse visto um fantasma. O problema era, ela realmente tinha. Saí do carro apressado e fui até a mulher. Estou só terminando uma corrida, expliquei, sentindo meu coração disparado. A senhora olhou para o carro e então para mim, sua expressão ficando pálida. Filho, você trouxe ela de volta. Eu franzi a testa, sentindo meu estômago revirar. Como assim? A senhora hesitou, depois apontou para dentro da casa abandonada. Essa era a casa dela, mas ela... Sua voz falhou. Ela morreu há 10 anos. Meus joelhos quase cederam. O quê? A senhora me olhou com olhos assustados. Você precisa ir embora agora. Me virei para o carro, o medo apertando meu peito. A passageira não estava mais lá. O banco de trás estava vazio. E então, meu celular vibrou no bolso. Puxei o aparelho com as mãos trêmulas e olhei para a tela. Era uma mensagem de número desconhecido. Apenas 2 palavras. Obrigada por me trazer para casa. Minha visão ficou turva. O celular tremia na minha mão. A mensagem estava ali, clara, direta. Obrigada por me trazer para casa. Mas como? Como aquilo era possível? Me virei para a casa novamente, minha respiração curta e acelerada. A porta estava completamente aberta agora e o interior era um breu absoluto. O vento gelado da madrugada soprou, fazendo as cortinas rasgadas balançarem como sombras vivas. A senhora ao meu lado parecia petrificada. Ela sempre volta, sussurrou. Eu não conseguia me mover. Não sabia se corria, gritava ou simplesmente desmaiava ali mesmo. Foi então que, sem querer, meu olhar subiu para uma das janelas da casa e meu coração parou. Ali, atrás do vidro empoeirado, ela estava me observando. A mesma mulher que eu levei no carro, pálida, imóvel, os olhos vazios cravados em mim. Por um instante pensei que era apenas minha imaginação, mas então ela sorriu. A cortina se fechou com um movimento brusco. Aquilo foi o suficiente. Meu instinto de sobrevivência chutou qualquer hesitação para longe. Corri para o carro, travei as portas e dei a partida com tudo. O motor rugiu alto e eu saí dali sem olhar para trás. Mas antes de dobrar a esquina, algo me fez gelar ainda mais. O celular vibrou de novo. Uma nova mensagem do mesmo número desconhecido. Completamente apavorado, abri o visor. Dessa vez, a mensagem dizia: "Nos vemos em breve." Larguei o celular no banco do passageiro e apertei o volante até meus dedos ficarem dormentes. Eu nunca mais aceitei corridas tarde da noite e até hoje evito olhar para o banco de trás, porque no fundo algo me diz que um dia ela vai voltar.